Nesta manhã, ao despertar para mais um dia, quero convidar você a refletir sobre a força que vem de Deus em meio às nossas maiores batalhas. Muitas vezes acordamos já com preocupações no coração, com pressões que parecem maiores do que nós. Mas assim como o profeta Abacuque aprendeu a confiar no Senhor, mesmo diante de cenários de dor e escassez, nós também podemos começar o nosso dia firmados nessa mesma esperança. Hoje, quero que essa mensagem seja o combustível da sua fé. Abacuque viu tempos de crise, injustiça e silêncio aparente da parte de Deus. Talvez você acorde hoje se sentindo do mesmo jeito, orando, pedindo respostas, mas sem enxergar ainda a mudança que tanto deseja. Mas a palavra de Deus em Abacuque 3 nos mostra algo poderoso. Mesmo quando nada faz sentido, podemos escolher confiar, louvar e esperar no Senhor. Essa decisão muda a nossa perspectiva e abre caminho para a vitória. Quantas vezes você já começou o seu dia sem forças, mas no meio da caminhada percebeu que Deus estava sustentando cada passo? O profeta Abacuque declara que, mesmo que tudo falhe, ainda assim ele se alegrará em Deus. É essa fé que precisamos ter logo pela manhã. Não esperar que as circunstâncias melhorem para louvar, mas louvar para que o nosso coração seja fortalecido. O segredo de começar bem o dia não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Abacuque 3 nos lembra que o Senhor é quem nos dá pés como os da corça, firmes e ágeis para andar sobre terrenos difíceis. Quando você coloca sua manhã nas mãos dele, ele transforma a sua fraqueza em força, sua ansiedade em paz e sua incerteza em esperança. Essa é a promessa que queremos declarar sobre sua vida hoje. Não é por acaso que você está aqui ouvindo essa mensagem. Deus preparou-se um momento para renovar o seu coração e lembrar que você não está sozinho. A cada oração, a cada palavra bíblica, o Espírito Santo sopra vida e restaura sua fé. Essa introdução é só o começo de uma jornada de oração que vai encher a sua manhã de propósito, coragem e certeza de que o Senhor está no controle. Meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se, orar logo pela manhã é um ato de consagração. É dizer, Senhor, antes de tudo, minha vida é tua. Quando fazemos isso, estamos entregando o controle ao Criador, permitindo que Ele guie as nossas decisões e os nossos passos. Esse é o espírito do profeta em Abacuque 3, render-te completamente a Deus mesmo diante de incertezas. E por isso eu quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, inscreva-se agora nesse canal, ative o sininho e compartilhe esta oração com alguém que precisa de força para começar o dia. Não permita que esse ministério de oração se calhe. Sua participação é o que mantém viva essa chama de fé e esperança a tantas vidas que precisam ouvir a palavra. O que vamos viver juntos hoje é mais do que uma oração, é um encontro com o Deus que transforma manhãs comuns em dias extraordinários. Abacuque aprendeu a confiar no Senhor, mesmo em meio ao caos, e você também pode experimentar essa mesma confiança. Então fique comigo até o final, compartilhe, promente e ajude a espalhar essa mensagem, porque quando unimos nossas vozes em oração, não só fortalecemos nossa fé, mas também mantemos viva a missão que Deus colocou diante de nós. Querido irmão, querida irmã, antes de seguirmos em oração, eu quero te fazer um convite muito especial. Não existe força maior para começar o dia do que ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Assim como o profeta Abacuque encontrou esperança e coragem no meio da crise, você também pode encontrar direção para cada passo da sua vida nas Escrituras. Por isso, não deixe para depois. Abra sua Bíblia hoje, mesmo que seja apenas por alguns minutos, e permita que o Senhor fale ao seu coração. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando lemos, nossa mente se enche de esperança e nossa alma é fortalecida. Não permita que a correria da vida roube esse tempo tão precioso. Tire um momento ainda nesta manhã, antes de enfrentar as tarefas do dia, e medite em um versículo, em um capítulo, ou até mesmo neste livro de Abacuque.
que tanto tem a nos ensinar. E se esta mensagem tem tocado o seu coração, eu te passo, inscreva-se neste canal, compartilhe este vídeo com quem que precisa de fé e esperança. E juntos vamos manter vivo esta obra de oração e ensino da palavra, porque não há nada mais poderoso do que uma geração que começa o seu dia buscando o Senhor em oração e mergulhando na verdade da sua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos te abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição. Tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que tu irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, selá. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da sua lança. Com indignação, manchaste pela terra, com ira, trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. Tu traspassaste com as suas próprias lanças na cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-a eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz treperou os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da olifeira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam rebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei do Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. O capítulo 3 de Abacuque é um dos mais belos cânticos de confiança da Bíblia. O profeta olha para trás e se lembra das grandes obras de Deus, reconhece a soberania do Senhor sobre toda a criação e termina declarando sua fé inabalável, mesmo quando tudo parece faltar. Ele diz que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda assim ele se alegrará no Senhor, porque o Senhor é a sua força. Essa é uma fé que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus continua sendo Deus. Essa palavra
nos ensina que a verdadeira alegria não vem daquilo que temos, mas de quem temos. Abacuque compreendeu que sua confiança não estava nos campos cheios nem nas colheitas abundantes, mas no Senhor, que é a fonte de toda a provisão. Da mesma forma, nós podemos começar o dia lembrando que, mesmo que ainda falte uma resposta, ainda que o milagre não tenha chegado, o Senhor permanece sendo a nossa fortaleza e sustentador. Por isso, eu quero agora te fazer um convite. Se for possível, feche seus olhos. Desligue-se por um momento de tudo ao seu redor. Esqueça as vozes de preocupação que tentam roubar sua paz. Este é o tempo de buscar ao Senhor. Este é o momento de oração. Respire fundo, entregue seu coração e juntos vamos elevar a nossa voz ao Deus que continua sendo a nossa força, o nosso sustento e a nossa vitória. Senhor Todo-Poderoso, nesta manhã me coloco diante de Ti com um coração rendido. Lembrando das palavras do profeta Abacuque, assim como ele, eu reconheço que o Senhor é soberano, mesmo quando não entendo os caminhos da vida. Pai, quantas vezes olhamos ao redor e vemos escassez, dores e lutas, mas ainda assim sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo. Quero iniciar este dia declarando: Tu és a minha força, a minha esperança e o sustento da minha alma. Oh Deus! Abacuque clamou dizendo: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E hoje, Senhor, eu repito essa mesma oração. Aviva a tua obra na minha vida, na minha casa, na minha família. Que o teu Espírito Santo reacenda em mim a chama da fé e da confiança. Não permita que eu inicie este dia com um coração frio, mas aquece-me com a tua presença. Aviva em mim o desejo de buscar-te mais e mais, mesmo em meio às tempestades. Pai amado, a visão de Abacuque era de temor diante da tua glória. Ele lembrava dos teus feitos no passado e se enchia de reverência. Eu também quero começar este dia lembrando das maravilhas que o Senhor já fez por mim. Não me deixe esquecer dos livramentos, das curas, das portas abertas e das promessas cumpridas. Que a memória da tua fidelidade seja como combustível para a minha fé, dando-me coragem para enfrentar este novo dia. Senhor, muitas vezes acordo cercado por preocupações, ansiedades e medos, mas o teu profeta nos ensina que a alegria verdadeira não depende das circunstâncias. Ainda que falte o pão na mesa, ainda que os recursos sejam limitados, ainda que as respostas demorem, eu escolho me alegrar em ti. Eu escolho levantar a minha voz em louvor, porque sei que a minha vida está segura em tuas mãos. Oh Deus, Abacuque clamou dizendo: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E hoje, Senhor, eu repito essa mesma oração. Aviva a tua obra na minha vida, na minha casa, na minha família. Que o teu Espírito Santo reacenda em mim a chama da fé e da confiança. Não permita que eu inicie este dia com um coração frio, mas aquece-me com a tua presença. Aviva em mim o desejo de buscar-te mais e mais, mesmo em meio às tempestades. Pai amado, a visão de Abacuque era de temor diante da tua glória. Ele lembrava dos teus feitos no passado e se enchia de reverência. Eu também quero começar este dia lembrando das maravilhas que o Senhor já fez por mim. Não me deixe esquecer dos livramentos, das curas, das portas abertas e das promessas cumpridas. Que a memória da tua fidelidade seja como combustível para a minha fé, dando-me coragem para enfrentar este novo dia. Senhor, muitas vezes acordo cercado por preocupações, ansiedades e medos, mas o teu profeta nos ensina que a alegria verdadeira não depende das circunstâncias. Ainda que falte o pão na mesa, ainda que os recursos sejam limitados,
Ainda que as respostas demorem, eu escolho me alegrar em Ti. Eu escolho levantar a minha voz em louvor, porque sei que a minha vida está segura em Tuas mãos. Oh Deus, fortalece-me, como o fortaleceste Abacuque. Dá-me pés como os da corça, para que eu caminhe firme, mesmo em terrenos difíceis. Que a minha fé não seja abalada pelas pedras do caminho, nem pelas montanhas que se erguem diante de mim. Ensina-me a correr a corrida da fé, sem me cansar, e a avançar mesmo quando tudo ao redor parece dizer para desistir. Torna-me forte em Ti, Senhor. Senhor, nesta manhã, eu clamo, enche o meu coração de esperança renovada. Que os meus olhos não se fixem apenas nas lutas, mas nas promessas eternas. Que eu aprenda a ver além daquilo que é visível, confiando no Teu agir invisível. Abacuque declarou que, mesmo diante da esterilidade da terra, ele confiaria em Ti. Eu também declaro que minha esperança não está no que vejo, mas no que creio pela fé. Pai de amor, quantas vezes a alma se sente abatida logo ao amanhecer, mas eu me lembro de que a Tua palavra é viva e eficaz. Assim como Abacuque encontrou forças na Tua presença, eu também busco forças agora. Derrama sobre mim o óleo do Teu Espírito. Renova minhas forças como as da águia. Dá-me coragem para enfrentar este dia com a certeza de que o Senhor luta por mim. Senhor da minha vida, eu oro pela minha casa. Como o profeta levantou a sua voz, eu também levanto a minha por minha família. Guarda-nos de todo mal, protege-nos de perigos, livra-nos das armadilhas do inimigo. Que este dia seja cheio da Tua presença em nosso lar e que cada passo que dermos seja dirigido pela Tua vontade. Ó Deus fiel, eu oro também pela minha comunidade, pela igreja que o Senhor me deu como família espiritual. Que sejamos fortalecidos, que haja unidade, amor e compromisso com a Tua obra. Aviva o coração de cada irmão. Levanta guerreiros de oração. Desperta intercessores e adoradores. Assim como Abacuque clamou por reavivamento, nós clamamos. Sopra, Espírito Santo, sobre a Tua igreja nesta manhã. Pai, eu oro pelos que acordaram hoje sem esperança. Pessoas que já pensaram em desistir, que carregam lágrimas escondidas. Que a mesma palavra que fortaleceu o Abacuque alcance agora esses corações. Que sintam a Tua presença invadir os lugares mais sombrios, trazendo luz e renovo. Usa essa oração para levantar vidas, Senhor. Senhor, a oração de Abacuque não era apenas um pedido, era uma declaração de fé. Ele dizia: eu me alegrarei no Senhor. Hoje eu também quero declarar com a minha boca: eu me alegrarei em Ti. Eu escolho confiar mesmo sem entender. Eu escolho crer mesmo sem ver. Porque eu sei que o Senhor é fiel e não falha. Pai eterno, ensina-me a começar todos os meus dias com oração. Que a primeira voz que eu escute seja Tua. Que a primeira direção que eu siga seja a que vem do Teu Espírito. Que a minha rotina não roube de mim o privilégio de estar em Tua presença. Coloque em mim o hábito de consagrar cada manhã diante do Teu altar. Senhor, muitas vezes o inimigo tenta roubar a minha paz já cedo, mas eu declaro que este dia será diferente, pois estou firmado na promessa de Abacuque 3. O Senhor é a minha fortaleza. Que cada pensamento negativo seja calado pela Tua verdade e que o meu coração seja guardado pela Tua perfeita paz. Pai amado,
oro pelos enfermos nesta manhã. Como o profeta clamava pelo teu agir, eu clamo por cura. Estenda a tua mão poderosa sobre cada vida enferma. Traz alívio, restauração e saúde. Que este dia seja de testemunhos de milagres, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus que cura e liberta. Senhor, eu oro também pelos que enfrentam batalhas financeiras. Abacuque viu tempos de esterilidade, mas ainda assim confiou. Dá provisão a cada lar. Abra portas de emprego. Derrama sabedoria para administrar os recursos. Não ninguém aqui se sinta abandonado, mas perceba que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê. Pai eterno, quero entregar os meus sonhos e projetos diante de Ti. Sei que os meus planos só terão valor se estiverem de acordo com a Tua vontade. Por isso, guia-me, corrija-me e direciona-me. Que eu não corra atrás de coisas passageiras, mas busque em primeiro lugar o Teu reino, certo de que o Senhor acrescentará tudo o que eu precisar. Senhor, dá-me sabedoria para lidar com as dificuldades deste dia. Que eu não reaja pela carne, mas pelo Espírito. Que eu saiba calar quando for necessário e falar quando for necessário. Que as minhas atitudes reflitam o caráter de Cristo. Torna-me testemunha viva do Teu amor, para que as pessoas ao meu redor possam ver em mim a luz pro Evangelho. Pai amado, nesta manhã eu quero me render completamente a Ti. Tira de mim toda autossuficiência, todo orgulho, todo medo. Coloque em mim um coração humilde, dependente e confiante. Que eu seja como Abacuque, que mesmo diante da escassez, aprendeu a dizer: o Senhor é a minha alegria. Senhor, eu consagro este novo dia a Ti. Que cada passo seja dirigido pelo Teu Espírito. Que cada decisão seja tomada à luz da Tua palavra. Que a minha vida seja um reflexo da Tua graça e um testemunho da Tua fidelidade. Guarda-me de tropeçar e leva-me em segurança até o fim deste dia. E assim, Senhor, encerro esta oração, declarando como Abacuque declarou: o Senhor, o soberano, é a minha força. Que esta verdade acompanhe cada um de nós ao longo deste dia. Que possamos andar firmes, confiantes e alegres, não porque tudo vai bem, mas porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.